Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus olhos, cheio de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiças aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: e te contará João os que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo da alegria, e por que o domingo da alegria? Porque estamos nos aproximando do Natal do Senhor. Somos convidados e convidadas pelo Mestre Jesus a refletirmos as nossas dúvidas, os nossos medos. Como assim? Me explica. João Batista
Foi aquele que acabamos de escutar. É dele que as profecias falavam. Esse que alguém vai à tua frente abrindo os caminhos, preparando os teus caminhos. Os caminhos do Deus conosco, do Emanuel. Porém, a narrativa de hoje nos diz que João estava na prisão. Já tinha seu grupo de discípulos, já tinha anunciado que o Messias viria, estava chegando, porém ele é preso. E na prisão então escuta falar, né, daquilo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, o surdo ouve, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Mas essa ação de Jesus, essa ação, na concepção dos contemporâneos e até mesmo de João, não condiziam com o que eles estavam esperando, não batiam as informações, porque João, assim como o povo de Israel, assim como o povo judeu, que esperam até hoje o Messias, não reconheceram em Jesus como sendo o enviado de Deus. Eles esperavam alguém que viesse instalar o reino de Deus, alguém que viesse com um cavalo branco, vestido de ouro e majestade, com a coroa de ouro na cabeça, com a espada para fazer cair por terra os reinados daquela época. Era esse Messias que eles estavam esperando. E Jesus então frustra essa mentalidade dos contemporâneos dele, porque o coitado chega nascendo uma manjedoura, lugar onde os bichos comem. Quando vai entrar em Jerusalém para morrer, entra montado num jumento. Cadê o cavalo branco? Mas tudo isso, expectativa dos seres humanos. Todas essas expectativas foram criadas pelo povo, assim como nós hoje criamos outras expectativas sobre como será a segunda vinda de nosso Senhor. E aí esperamos ver ele chegando, as trompetas, tarará, pererê, pererê. E aqui abre um parênteses, né, para a gente descontrair um pouco. Agora eu lembrei. Esse ano, em janeiro, trovejando até, aquele chuvão, parecia que estava se acabando diante de tanta chuva. Foi em janeiro deste ano. E diante daqueles trovões todos, aqueles relâmpagos todos, parecia que o mundo iria acabar. Aí eu pensei, se eu tivesse uma caixa daquela, né? Alguma coisa, será uma caixa de som, né? Para colocar o som das trombetas, né? Todo mundo ia ficar, o mundo está acabando, né? Olha o que veio na minha cabeça, né, gente? Eu sou muito criativo, né? E aí eu falando sobre as trompetas, agora lembrei que em janeiro eu pensei nisso, né? Diante de tantos trovões, né? Para ver se o povo acorda para a vida, né? As trompetas estão tocando, vou mudar de vida, vou me converter de verdade para ser salvo. Fecho parênteses. E aí, essas são as nossas expectativas. Só que o nosso Deus, Ele é simples. Nós que temos mania de grandeza. Nós que temos essa mania de grandeza, tudo que é meu deve ser melhor do que o da Santa, né? E o da Santa, né, tem que ficar chinelo diante do que eu tenho. Esses somos nós. Só que o nosso Deus, enquanto estavam esperando na época de Jesus este vingador, né, que ia tirar do trono, Jesus não tirou ninguém do seu trono, porque senão eles seriam iguais aos nossos governantes, e quando quer tirar um do trono, do lugar que está lá no auge, até mesmo nós, quando queremos passar a perna em alguém, nós passamos sem dó nem piedade. O nosso Deus não é assim. E Ele não quis instalar, e Ele não instalou o reino à força da espada, como acontecia na época de Jesus.
Um rei invadia uma cidade e conquistava aquela cidade na força dos seus exércitos. O nosso Deus, ele não é assim. E então ele não tirou ninguém do trono, porque ele veio levantar pessoas. Aqueles que estavam caídos, os fracos, os humilhados da sua época. Olha quem foi o que era que estava acontecendo. Os leprosos eram curados. Ninguém queria chegar perto de um leproso na época de Jesus. Eles tinham que ficar do lado de fora dos muros da cidade. Olha só, então ele levanta. Então, em outras palavras, quando os discípulos de João, que estava meio confuso para saber se Jesus era mesmo Jesus, o Jesus que ele estava anunciando, e aí ele diz: olha, fala para ele que os cegos recuperam a vista. Uma pessoa que era cega era excluída da sociedade, assim como os paralíticos, os leprosos, os surdos, os pobres eram excluídos. E aí Jesus não veio tirar ninguém do seu trono, ele veio levantar os pequenos, os humildes, aqueles que estavam sem força, sem ânimo, sem coragem. E assim hoje, aqui, agora, o Senhor, ele quer fazer o mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Ele quer nos levantarmos diante das nossas dores, sofrimentos, angústias, diante das nossas tristezas, das nossas incertezas. João estava duvidando se Jesus era aquele que ele tinha anunciado, porque ele esperava uma pessoa e chegou outra totalmente distinta. Mas quando os discípulos voltam e falam: olha, ele não respondeu, como se sim ou se não, ele mandou dizer isso. Então João se alegra. O coração dele, que estava encarcerado, que estava triste e abatido, então criou um novo vigor. Para quê? Para enfrentar aquilo que ele deveria enfrentar. E o que foi que João Batista enfrentou? Ele foi degolado. Ele foi degolado. Mas ele precisava saber se Jesus era verdadeiramente Jesus que ele tinha anunciado, para então ele revigorar as forças dele, para cumprir a sua missão. O Senhor hoje nos fortalece. O Senhor hoje nos dá um novo ânimo, meus irmãos e minhas irmãs, diante das nossas dores e dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, para continuarmos as nossas jornadas, a nossa caminhada de fé, que não é diferente da de João Batista. É claro que ninguém vai arrancar na nossa cabeça, né? Graças a Deus, né? Mas quem sabe, né? Deus chama algum de nós para testemunharmos a nossa fé nele. Olha, mas eu preciso que arranque em sua cabeça. Quem sabe, né? Que tem algum corajoso e corajosa que eu vou, Senhor, pode arrancar minha cabeça para que o vosso nome seja glorificado e exaltado. E assim eu professo que creio verdadeiramente em Ti, não só com palavras, mas com a minha vida. É isso que o Senhor quer e espera de nós. Homens e mulheres convertidos, homens e mulheres que confiam inteiramente nele, em ninguém mais, em nada mais. E aí então veremos os milagres acontecer. Aí então nós veremos a cura, a resolução dos nossos problemas acontecer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E nós acreditamos e professamos isso. Que Maria, a Senhora do eu creio, do eu acredito, a Senhora da fé, que é então interceda hoje sempre por nós, para que sejamos sempre fortalecidos pela palavra e pelo corpo e sangue do Filho dela, e alimentados e alimentadas pelo seu Filho, fortalecidos e fortalecidas por Ele, possamos seguirmos firmes e fortes, e venha o que vier, e passe o que passar, estaremos de pé, porque nós confiamos naquele que nos fortalece. Nós confiamos em Jesus Cristo. E se ainda não,
pois já passou da hora. Só Ele pode nos curar, nos salvar e nos libertar. Nada mais, ninguém mais. Que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, que Maria interceda sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, neste dia feliz em que sentimos que está próxima a vinda do Senhor, dirijamos a Ele nossas preces e supliquemos: alegrai-nos, Senhor, com a vossa vinda. Alegrai-nos, Senhor, com a vossa vinda, para que o advento reacenda em nós a alegria da fé e o desejo sincero de conversão e partilha. Rezemos. Alegrai-nos, Senhor, com a vossa vinda. Pela Igreja, para que proclame com entusiasmo o nascimento do Cristo Salvador, que renasce a cada dia em nossos corações. Rezemos. Por todos aqueles que, na ação de partilhar, encontram uma forma de preparar os caminhos do Senhor, rezemos. Pelos dizimistas, para que experimentem em sua vida a alegria de contemplar os frutos de sua generosidade, rezemos. Pelas famílias, para que vivam intensamente a fé, cultivem a esperança e celebrem a alegria da união e da partilha, rezemos. Vamos todos à oração do dizimista que se encontra no folheto litúrgico na segunda coluna. Todos, Deus, Pai de amor, que tudo que nos dás, generosidade, nós nos agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações. E vosso amor nos faz experimentar. Agradecemos porque estáis presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos, como dizes, aquilo que nos destes, o fruto do nosso trabalho e de vossa bondade. Queremos exercitar nosso coração para a solidariedade e puro heroísmo, para a partilha que equilibra a vida do mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.